câmeras porque eu estou com muita saudade. Atenção, queridos alunos, vocês estão sendo gravados. Eu preciso avisar. Ei, Camila. Aí, vocês conhecem Camila, minha bolsista de iniciação científica? Carol, Saudade então do que você não fica... vivemos, né? Quê? A frase época da saudade do que não vivemos, né? Porque vocês não Nós ainda fizeram iniciação científica, não? não, tô falando da reunião, nós não nos encontramos ainda pessoalmente em sala, né? Ah, não, isso é uma coisa, né, Diego, horrorosa, né? Mas, enfim, por isso que eu já quero fazer uma festinha. Mas vamos lá. Esse livro, gente, Diálogos, é um livro que o Deleuze fez com a Claire Parnet. Que foi? Eu até coloquei para vocês o abecedário. Vocês deram uma olhadinha no abecedário do Deleuze? Ele falando, aparece os seminários dele eram frequentados assim por várias pessoas, era lotado os seminários dele, e tem as letras, que é outro projeto que ele fez com a Claire Parnet. Ele tem 2 projetos, um abecedário, que eu coloquei para vocês não precisam ver tudo, mas vê um pouquinho, que vocês vão conhecer o Deleuze, vocês vão ver ele falando, eu acho que é interessante. E esse livro. Neste livro, é uma série de conversas que a Claire Parnet teve com Deleuze, gravou as conversas e depois pôs em forma de livro e ele fez uma pequena correção. Então, esse platô, gente, é um platô muito interessante para a gente pensar os processos de subjetivo. Oh, não é um platô, desculpa. Esse texto, né? O platô similar ao que ele discute nesse texto é um que chama micropolítica, que é um platô muito legal. Só que é um platô grande, extenso, e achei que um platô já estava bom, né? O Corpo Sem Órgãos já estava bom para vocês, né? Então, eu peguei esse texto dele falando para a Claire, que eu achei mais fácil, eu acho mais fácil, mas não sei vocês, assim, o João falou que ele achou esse texto, que ele preferiu o Corpo Sem Órgãos, né? Que eu já dei o diagnóstico, que vai ver que ele é esquizo. Mas o que vocês acharam desse texto? Vocês acharam ele mais palatável ou não? É a impressão da professora. Agora tira o microfone e fala. Mais ou menos, né, Roberta? Assim, mais ou menos. Não é tão fácil, não é tão simples assim, não, né? Não, ele não é tão simples, mas ele tem a lógica da escrita dele, pelo menos ela não é tão cheia de conexões igual o Mil Platôs, né? Mas nós vamos discutir o texto hoje, vocês vão, com certeza, conseguir caminhar melhor por ele, e eu vou dar uma aula linda sobre políticas. Me aguardem, semana que vem, ok? Então, vamos lá, vamos começar? Abre o texto aí, vocês. Então, ele começa com a seguinte frase: indivíduos ou grupos somos feitos de linhas, e tais linhas são de natureza bem diversa. Até aí, gente, nenhuma novidade, concorda? Porque a gente viu isso, né, na aula do caosmose, dos processos de subjetivação, né? E por que é? Isso aí eu já falei com vocês, assim. Por que é essa insistência em colocar o mundo por linhas? Né? Para mostrar que as coisas coexistem e uma não transcende a outra. Você pode ter em determinada realidade uma linha que esteja mais dominante, mas as outras não desaparecem. Isso é muito importante, gente. Isso daí é o raciocínio que eu falei da imanência, ok? Então, inclusive, ele fala... Luciana, tem um momento do texto que eu lembrei de você. Eu não estou com o meu texto,
mas aí eu risquei o que eu tinha, mas eu lembrei de você, onde ele critica a dialética, eu vou te mostrar, assim, indiretamente. Então, aí nós chegamos na primeira frase, em breve, daqui a pouco a gente vai lidar com a primeira frase, que a Andriele colocou. Andriele, lê sua frase. Põe o seu microfone aí e lê a frase que você me mandou. O que chamamos por nomes diversos, esquizoanálise, micropolítica, pragmática, diagramatismo, rizomática, cartografia, não tem outro objeto do que o estudo dessas linhas em grupos ou indivíduos. Tá vendo? Então, isso daí é muito importante, e os processos de subjetivação têm a ver, primeiro, com a coexistência dessas linhas. E essas linhas, elas têm funcionamento diferente. Isso aí é muito importante. A primeira linha que ele coloca, as linhas duras. Alguém grifou as linhas duras aí? Ele começa, a primeira espécie de linha que nos compõe é segmentária, de segmentaridade dura. Por que é, gente, que vem esse termo segmentaridade? É como se fizesse um segmento no campo intensivo. Cada segmento, ou outro nome que a gente pode dar a isso. Quais os nomes que a gente pode dar para segmento? Alguém arrisca? Tem vários nomes, a gente já trabalhou isso. Anda? Extratos. Isso mesmo. Outro nome. Agenciamentos. Não. Agenciamento, segura aí. Segura o agenciamento. Quem falou agenciamento? Antônio. Eu acho que... O agenciamento, ele está no limite. Vamos territórios. Isso mesmo, Fernando. Outro, plano de organização. Sim, interioridade. Isso mesmo. Organismo. Sim, olha aí. Platôs. Os platôs, Henrique, são regiões de intensidade nas quais os segmentos estão mergulhados. Porque isso daí, as linhas duras, gente, é como se o que a gente tem no mundo é intensivo. Olha aqui. O que tem é intensivo. Olha aqui. Só que esse intensivo, olha aí, eu escrevi errado. O intensivo é como se fosse fluxos de intensidade. E, de repente, nesse caldo desse intensivo, a gente tem o traçado de uma linha dura. O que é isso, né? Você vai formar um território. Aí, o que a linha dura faz? Ela funciona com uma lógica binária. Então, ela põe dentro daquele segmento as coisas mais iguais, as coisas mais homogêneas. Vocês entendem isso? Então, por exemplo, segmento aqui na sala de aula. A gente tem um segmento sala de aula. Então, o que eles colocam aqui? Um professor. Então, aí, ou você, nesse segmento, essa linha dura ela vai ser ordenada, ela vai ser organizada. Não é isso? Então, ou você é um professor ou você é um aluno. Aí, vai juntando. Ou você é um professor que tudo sabe, ou você é um aluno que nada sabe. Olha, vocês estão vendo o tipo de funcionamento? Porque no caldo intensivo, a gente é um pouco dessas coisas e outras mais. Mas para você conseguir uma ordenação da realidade, você traça linhas duras naquela bagunça, naquela multiplicidade. Você faz um território. Tá indo? Alguém quer falar um pouco desse funcionamento das linhas duras? Vamos pegar alguma outra frase que
que eles falam da linha dura? Mas lá na frente, eles falam, aí eles já passam rapidamente para a linha flexível. Olha aqui, vamos agora na página 104. Olha aí. As características da primeira espécie de linha. Vamos. Quem vai ler para nós? Hoje eu preciso de aluno mais do que tudo. Então, eu preciso escutar a voz dos alunos, porque senão eu vou morrer. Vocês entendem isso? Então, vamos lá. Quem vai ler Vocês acharam aí? Ele fala da linha dura, da linha flexível, da linha de fuga. Depois ele volta nas características da linha dura na página 104. Ô, gente, eu me enganei, eu coloquei a paginação com eu olhei rápido com as notas de rodapé, mas ainda bem que vocês entenderam isso daí. É para eu mandar ler, então? Que Essa bonito, parte né? aqui, portanto, mais ou menos os caracteres da primeira espécie de linha. É esse mesmo, vai, Henrique. Os segmentos dependem de máquinas binárias, bem diversas, se quiserem. Máquinas binárias de classes sociais, de sexos, homem e mulher, de idade, criança adulto, de raças, branco, negro, de setores, público-privado, de subjetivações, em nossa casa, fora de casa, fora de casa. Essas máquinas binárias... Espera aí, olha só, gente. É um tipo de funcionamento, de classificação, de codificação. Vocês estão vendo? Tem um barulho aqui, tem um caminhão na rua. Vocês estão escutando? Vou fechar ali, peraí. Fecha para mim. Olha só. Então, você tem você tem uma realidade onde tudo existe, onde tudo está junto, onde você tem pura intensidade, porque a vida é invenção. Mas você vendo a realidade, você vê só invenção? Não. Você vê uma certa ordenação e uma certa reprodução da realidade, que vai ser feito por essa coisa binária. E por que ele usa máquina binária? Ele usa o termo máquina não tendo a ver com tecnológico, mas tendo a ver com produção. É como se isso fosse uma das formas que a realidade opera. Uma das. Tem 3 possibilidades na realidade. Uma delas por que ele fala máquina binária? Olha aí, é uma produção de binariedades. Ou eu sou homem ou eu sou mulher. E as linhas duras, elas são do campo do visível. Elas são do campo do instituído. Ok? Continua, Henrique. Henrique, acho que você está sem microfone, Henrique. Não pode esquecer de falar. Desculpa, essas máquinas binárias são tanto mais complexas quanto se recortam, ou se chocam umas com as outras. Afrontam-se e cortam a nós mesmos em toda espécie de sentidos. E elas não são sumariamente dualistas, são antes dicotômicas. Podem operar diacronicamente, a parênteses, se você não é nem A nem B, então é C. O dualismo transportou-se e já não concerne elementos simultâneos a serem escolhidos, e sim escolhas sucessivas. Se você não é nem branco nem negro, você é mestiço. Se você não é nem homem nem mulher, você é travesti. A cada vez, a máquina dos elementos binários produzirá escolhas binárias entre elementos que não entravam no primeiro recorte. Foi? Questões? Podemos continuar? Alguém tem alguma questão? Está entendendo esse funcionamento aí? Porque tudo é fluxo. Fluxo ordenado, homogeneizado de uma forma binária e fluxo em conexão. Porque é uma leitura, gente, intensiva da vida. Ok? Quem vai continuar a ler?
Agora Henrique já leu. Todo mundo hoje vai participar, porque realmente, assim, eu preciso ver todos, sem exceção. Vai. Quem vai continuar? Anda, gente. Eu posso ler. Vai lá. Parou em recorte? Parou em recorte? Parou. Os segmentos implicam também. Tá. Os segmentos implicam também dispositivos de poder, bem diversos entre si, cada um fixando o código e o território do segmento correspondente. São dispositivos cuja análise Foucault levou longe, recusando ver neles simples emanações de um aparelho de Estado pré-existente. Cada dispositivo de poder é um complexo código-território. Não se aproxime de meu território, sou eu quem manda aqui. O senhor Charles desmorona na casa da senhora Verdurin, porque ele se aventurou fora de seu território e que seu código já não funciona. Segmentaridade. Isso aí, gente, é para de lascar, né? Porque a gente tem que saber do que ele está falando, né? O cara é super culto, né? Enfim, deve ser algum personagem do Kafka. Alguém sabe de quem ele está falando? Não? Vamos continuando. Eu vou indo, assim, Vai, Laura. Segmentariedade dos escritórios contínuos em Kafka. Foi descobrindo a segmentaridade e a heterogeneidade dos poderes modernos que Foucault pôde romper com as abstrações vazias do Estado e da lei e renovar todos os dados da análise política. Para um pouco, Laura. Para um pouco, Laura. Olha só. Ele faz um uso dele de Foucault. Mas qual é esse elogio que ele está falando a Foucault? Porque Foucault, ele trabalhou o poder como exercício, não o poder universal. Quando ele fala o Estado, as leis, essa coisa abstrata, universal. O Foucault, ele trouxe o poder, ele associou o poder ao saber, né? Isso aí o Deleuze não acha que é só isso. Mas o que o Foucault fez? Ele trouxe o poder para as relações. E um segmento, gente, essa coisa do código. Olha só. Ele fala e o Estado sobrecodifica, e vários de vocês escolheram as frases do Estado. Então, olha só. Você tem um mundo de intensidade, um mundo de fluxo, que tudo pode ser qualquer coisa. Como que é que você fixa num segmento? Você une aquele fluxo a um código, a um significante coletivo. Você dá um sentido, você dá um significado, você funda aquele território, aquela lógica binária. Então, isso é a leitura do Deleuze. O que a gente tem? O que a gente tem na sociedade? O que a gente tem no mundo? Fluxos sobrecodificados, fluxos que saem do território e fluxos que reterritorializam, que é o processo, o movimento. Tá indo? Podemos continuar? Piorou. Se piorou, pode falar, ou pode escrever, porque pode piorar, já falei. Vamos lá, então, gente. Vai lá. Não que o aparelho de Estado não tenha sentido. Ele próprio tem uma função muito particular, enquanto sobrecodifica todos os segmentos a um só tempo, os que ele toma sobre si em determinado momento e aqueles que ele deixa fora de si. Ou, antes, o aparelho de Estado é um agenciamento concreto que efetua a máquina de sobrecodificações de uma sociedade. Essa máquina, por sua vez, não é, portanto, o próprio Estado. É a máquina abstrata que organiza os enunciados dominantes e a ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as ações e sentimentos conformes, os segmentos que prevalecem sobre outros. A máquina abstrata de sobrecodificação assegura a homogeneização dos diferentes segmentos, sua convertibilidade, sua traduzibilidade. Ela regula as passagens de uns nos outros. E sob que prevalência? Ela não depende do Estado.
mas sua eficácia depende do Estado como do agenciamento que a efetua em um campo social. Por exemplo, os diferentes segmentos monetários, as diferentes espécies de moedas, têm regras de conversibilidade entre si e com os bens que remetem a um banco central como aparelho de Estado. A geometria grega... Peraí. Então, alguém arrisca... Não, agora depois nós vamos... Alguém arrisca um pouco... O que entende dessa coisa de poder, de Estado, de sobrecodificação? Alguém arriscaria? Pode arriscar e pode pensar. Gente inteligente pode pensar e pode errar. Isso não é uma questão. Alguém arriscaria isso? Primeiro, esse conceito de máquina abstrata, eu vou dar na aula, é um conceito que eles tiram de Chomsky, o linguista. E eles usam esse conceito de máquina abstrata para falar que para fazer menção a uma singularidade de cada formação social, de cada momento histórico e social. E a máquina abstrata, gente, ela vai se ligar ao universal, mas ela também vai se desterritorializar. Então, é mais um termo que eles usam para complicar a vida da pessoa, né? Porque aí você fala assim, meu Deus do céu, alguém falou ali, meu Deus do céu, o que é essa máquina abstrata? Na verdade, essa ideia de máquina abstrata, não concentrem muito nisso, é isso. Pensa algo sendo produzido em determinado momento histórico que se liga ao universal, mas se liga à desterritorialização. É esse o raciocínio o tempo todo e eles usando coisas diferentes. Quando é o Estado que está em jogo, o que acontece? Uma sobrecodificação. A Camila falou, o Estado como algo dominante que impõe códigos. O código, ele existe desde as sociedades primitivas. Sempre você vai dar um significado, você vai dar um sentido, você vai atrelar o fluxo a um código. Por exemplo, uma sociedade primitiva, você tem uma pena lá que faz parte de um totem, ela significa um deus, entendeu? O código sempre existe. O que aconteceu na sociedade moderna? Na sociedade moderna, apareceram os estados democráticos. A gente tem, isso eles falam, isso. O Wagner está aqui, no Antiédipo, eles têm um capítulo que chama Bárbaros, Selvagens, Bárbaros e Civilizados. Quando o Estado aparece, ele aparece como déspotas, com os déspotas, que matavam. Mas na modernidade, o Estado, ele representa os indivíduos. Quer dizer, diz que representa, porque eu, por exemplo, não estou representada pelo nosso presidente, mas diz que representa. Então, na sociedade moderna, a gente tem uma centralização e uma submissão dos códigos, das segmentariedades ao Estado. O Estado é um centro unificador, embora ele também esteja cada vez mais imanente e cada vez mais regido pela dominância econômica. Mas a ideia... Wagner, você podia falar um pouco da sobrecodificação, você não topa, não? A ideia é que o Estado, com a modernidade, ele põe código sobre código, ele sobrecodifica. Por quê? Porque todos os códigos eles têm que se submeter ao Estado, ok? A lógica é essa daí, por isso que é uma sobrecodificação, ok? Wagner, você quer falar? Ou não? Você riu? Alguém mais entendeu alguma coisa disso? Ainda não? Vocês entendem? Então, a segmentariedade, gente, ela vai ser sobrecodificada pelo Estado. Então, se eu tenho um nome, um estado civil, né? Se eu tenho um nome, eu vou ter que ir num cartório, eu vou ter que ter um CPF, eu vou ter que ter... Vocês entenderam?
a gente tem algo que rege. O que acontece é que quanto mais o capitalismo avança, mais o Estado fica imanente à sociedade e mais ele também se curva ao capital. Eu vou falar isso na aula. Vamos pegar a última característica da linha dura? Só um pedaço para a gente voltar na linha flexível? Camila, você entendeu? Sim. O que acontece, Kátia, não é na verdade, a dominância econômica, ela é tão forte porque o que acontece? Quando a modernidade vem e ela avança, e o capitalismo avança e rompe com as estruturas tradicionais, ela desterritorializa. O capitalismo, gente, ele precisa da desterritorialização contínua para juntar tudo ao capital. Ele precisa liberar os fluxos da vida, a invenção, para reterritorializar o tempo todo no capital e no consumo. A gente faz isso o tempo todo. A gente, onde que está a resistência para Deleuze e Guattari, é na possibilidade de desterritorializar e não associar os nossos fluxos o tempo todo ao capital. Porque a gente faz isso, ou ao consumo. Porque isso é tal a gerência da vida, gente, na nossa sociedade, que a gente consome cada vez menos bens materiais e cada vez mais formas de ser. A gerência da subjetividade é tamanha e a gente não pensa muito nisso, né? Mas isso acontece. Então, vamos para a última característica? Quem vai ler agora? Né, Laura? Não. Todo mundo vai ler hoje. Vamos lá. Eu leio. Vai. Enfim, pode ir para o 3. Tá bom. Enfim, toda a segmentaridade dura, todas as linhas de segmentaridade dura envolvem um certo plano que concerne a um só tempo as formas e seu desenvolvimento, os sujeitos e sua formação. Espera aí só um minuto, vou passar a página. Plano de organização que dispõe sempre de uma dimensão suplementar, sobre codificação. A educação tá vendo? Olha o Estado aí. Peraí, Bruno, só um minuto. Num território, as coisas são codificadas. Ou eu sou homem ou eu sou mulher. Vocês estão vendo? E ganham um sentido por oposição às outras. Mas tem sempre o Estado sobrecodificando. Vai, Bruno. A educação do sujeito e a harmonização da forma não param de obcecar nossa cultura, de inspirar as segmentações, as planificações, as máquinas binárias que as cortam e as máquinas abstratas que as recortam. Como diz Pierre... Quando um contorno se põe a tremer, quando o segmento vacila, chama-se a terrível luneta para cortar, o laser, que repõe em ordem as formas e os sujeitos em seu lugar. Então, alguém escolheu essa frase. Quem foi? Agora nós vamos voltar lá para o início do texto, de novo. Quem escolheu essa frase? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui todas as frases no bricolage. O João, foi você. Pera, qual frase? Eu acho que não. Olha aqui, João. Essa aqui, ó. Você me mandou. Olha aqui. Vou botar aqui no chat. Coloca. Bom, mas eu tenho que ficar doida de vez. Ixi, ficou enorme que eu colei do PowerPoint. A educação do sujeito, a harmonização, né? Olha aí. Para ser sincero, foi a frase que eu cheguei mais perto de entender alguma coisa enquanto eu estava lendo. O que é que você entendeu? Então, vamos lá. Saca, faz uma brainstorm aí. Roberta, não me aperta não, já foi tão difícil entender o texto. Mas o que veio na sua cabeça, João? Qual que é o problema? Gente, João, tá bom, se você já entendeu, tá bom. Hein? Não, deixa eu explicar. Vocês têm que ficar mais rizomático, vocês estão muito mandioca. Vocês estão assim, querendo uma leitura, um centro unificado. Gente, relaxa, vocês estão numa aula de esquizoanálise, gente. Flui um pouquinho, pode fluir. Vai, João.
que você alcançou a amarrar isso? Não, eu sendo sincero mesmo, foi o mais perto que eu cheguei de entender alguma coisa. E quando eu li, eu pensei assim, bom, isso aqui é muito provavelmente uma crítica à cultura, né? Pelo que eu tô conseguindo abstrair. Então vou pegar isso aqui como uma frase que eu achei mais interessante, porque eu não tô entendendo mais nada. Isso que o João falou, olha só, gente, é uma crítica, porque eles estão sempre criticando e sempre inventando. O João tem razão. Olha só, por que eles estão criticando? Por que é que você tem que formatar, olha, a educação do sujeito? Eles estão fazendo uma crítica, mas é como se você tivesse sempre que entrar numa forma. E essa forma, ela tem que ser harmônica. Isso não para de obcecar nossa cultura. A gente não para de desejar, gente, entrar em todas as formas possíveis. Olha aí quando eu falo que vocês estão muito mandioca, vocês não param de desejar saber tudo, gente. Pelo amor de Deus, você percebe? Isso que é a crítica, olha aqui, ó. Tá vendo? A questão como desejo pode... Rafael, podemos passar para essa. Depois nós voltamos para coisa. Rafael, oi, quem falou? Quem Foi perguntou eu, a alguma coisa? Rose. Não, foi eu, a Rose. Vai, É Rose. que esse texto eu achei um pouco mais difícil, mas aí quando ele falou da questão do poder do Estado, né, o Estado enquanto exercício de poder sobre a sociedade, deu para perceber que, assim, ele faz uma crítica, mas faz uma crítica da nossa aceitação, de se moldar pelo Estado. Porque mais para o final do texto ele fala de tipo uma revolução, assim, mas que a nossa revolução é sempre muito pacata. Porque a gente vai se moldando e a gente aceita essa moldagem, né? De segmentos. A revolução para ele é a micropolítica. Nós Sim. vamos chegar lá. Rafael e Caroline, segura um minuto essa frase, porque eu preciso explicar a linha flexível e a linha de ruptura, porque isso daí é um desvio da linha flexível. Então, se a gente já passar por desvio sem pensar a linha, fica pouco didático, e a professora tem ranço de professora. Além dela estar morrendo de saudade dos alunos, ela precisa ser professora, senão ela tem uma síncope. Então, vamos lá. Voltando no início do texto, é rizoma. Então, a gente foi e a gente voltou. Vamos lá para o início. As linhas moleculares, olha. Ao mesmo tempo... Peraí. Segmentos, no meio do Pará, olha, terceira linha, eu acho. Ao mesmo tempo, temos linhas de segmentaridade bem mais flexíveis. Então, as linhas duras também são molares. É possível você discerni-las. Elas não causam nebulosas, elas são visíveis. Não é? Ao mesmo tempo, nós temos outras linhas. As linhas de segmentariedade, elas vão ficando, elas vão se diluindo. No molecular, elas são mais flexíveis, elas são mais maleáveis. E elas também compõem essa sociedade, a subjetividade. Elas traçam pequenas modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou impulsos. Não são, entretanto, menos precisas. Elas dirigem até mesmo processos irreversíveis. Mais, porém, do que as linhas molares, a segmento, mais do que linhas molares a segmentos são fluxos moleculares, alimiares ou quanta. Então, olha só, agora a gente está entrando no campo do molecular. Então, isso é outra leitura que eles têm. São funcionamentos diferentes e são dimensões diferentes, que não tem a ver só com o tamanho, tem a ver também com a lógica do intensivo. Tarso, olha só, Tarso, um limiar é ultrapassado e não coincide necessariamente com um segmento das linhas mais visíveis. Olha cá, você está num campo micro, você está num campo molecular, você não vê.
mas, de repente, a sua sensibilidade, não é? Porque, vamos lembrar lá das linhas flexíveis da subjetividade, elas permitem a gente escapar um pouco desse território. Elas permitem da gente escapar um pouco desse segmento. Olha, muitas coisas se passam sobre essa segunda espécie de linhas, devires, microdevires, que não tem o mesmo ritmo que nossa história. Olha aí, a universalização, a generalização. Olha aí, gente, a diferença chegando num segmento recortado pela igualdade e pela oposição, que tende a organizar o mundo classificando, codificando, isso é melhor, isso é pior, isso é... Ok? Olha aí, de repente, num campo mais molecular, algo se passa. Tarso, o que você entendeu disso? Ou não entendeu? Já que você precisa entender essa parte do linear. Vamos lá, Tarso. Ficou mais ou menos. Mais ou não menos tem claro. importância, que Porque, bom. Quer dizer, quando diz aqui que um limiar é ultrapassado, então está, quer dizer, é certo pensar então que ele está se referindo a isso, né? A um olhar mais amplo, a olhar outras possibilidades, a sair dessa lógica maquinária, aí binária, seria isso, então? Sim, você pode estar entrando num campo das máquinas desejantes. A máquina binária, porque máquina, gente, é produção binária, tá ali. E isso é produzido o tempo todo em nós. Presta atenção. Olha, vamos olhar para o nosso redor. Vamos olhar aqui para a sala de aula, ok? Só que esses segmentos, gente, eles são feitos de fluxos. É a mesma matéria, o intensivo e o segmento. O corpo sem órgãos e organismo. Só que o organismo, ele quer totalizar. O corpo sem órgãos, ele quer conectar. Ele quer juntar as puras diferenças na vida. As linhas duras, elas querem tornar tudo similar. Vocês percebem isso? Não, Fernanda, não. As linhas duras, elas não transitam no campo molecular. As linhas flexíveis, sim. Porque as linhas de segmentariedade flexível, elas são ora segmentar, ora maleável. E elas se molecularizam na frase que o Rafael e a Caroline escolheram, que eu já vou passar para elas, após as linhas flexíveis. Mas é isso, Tasso. Gente, vocês têm que deixar ser afetado e tentar explicar com a fala de vocês, a compreensão de vocês. É isso mesmo. Assim. Algo começa a ficar um pouco desorganizado. Algo escapa daquela organização. Você muda aquele ritmo binário e algo começa a ser captado ali. Algo começa a invadir aquele território. Pode ser? Alguém com alguma questão mais da linha flexível? Podemos ir? Podemos? Então, eu vou fazer aqui que eu vou... Olha aqui. Cadê a terceira linha? Olha aqui o exemplo que ele dá. Olha aqui, o Tarso, olha aqui. Uma profissão é um segmento duro. Mas o que é que se passe lá embaixo? Que conexões, que atrações e repulsões, que não coincidem com os segmentos, que loucuras secretas, e, no entanto, em relação com as potências públicas. Por exemplo, ser professor, ou então ser juiz, advogado, contador, faxineira. Ok, o que passa nisso daí? Percebe? Que campo de efeitos tem no exercício cotidiano dessas profissões e que escapam um pouco, né, ao que se esperam, ou as normativas, ou a produção do dia a dia. Quem vai captar isso é a linha flexível. Quem vai sacar isso é a linha flexível.
porque é a linha flexível, gente, que vai possibilitar que um agenciamento com fora se faça. Porque se a gente tivesse só linhas duras, a gente ia sempre estar organizado, reproduzindo, ok? Ao mesmo tempo, ainda há como uma terceira espécie de linha. Essa ainda mais estranha, como se alguma coisa nos levasse através dos segmentos, mas também através dos nossos limiares, em direção a uma destinação desconhecida, não previsível, não pré-existente. Né? Isso daí aí é a invenção. A linha de fuga é a linha que traz o novo, que traz o inédito, é a linha instituinte, porque nada na vida, gente, é completamente estático. A vida, ela se movimenta. Como ela se movimenta? Pelas linhas de fuga aqui. Quando ela se liga ao intensivo. E aí, aquela coisa, aqueles fluxos lentificados para serem codificados, eles são arremessados nas velocidades. Porque é como se fosse, gente, o processo primário freudiano. Aquela coisa, aquele caldeirão fervente de possibilidades, no nível, obviamente, molecular. Ok? Vamos agora para a frase da Carol, ou a gente continua aqui nas flexíveis e de fuga? Quem tem alguma colocação? Deixa eu ver se alguém anotou alguma linha aqui. A questão com desejo... Bom, Carol e Rafael que escolheram. Então, alguém quer falar alguma coisa? Ou a professora vai ter que pegar um saca-rolhas e fazer vocês falarem? Podemos ir para a frase do Rafael? Ela tá na página da Caroline, 108. Espera aí. Bom, aí ele vai continuar falando aqui, ó. 102, 103, ele vai falar das linhas de fuga, que é o limiar absoluto, não é? Volta para as linhas, ó, 104 nós já passamos, 105, volta para as linhas duras. 106, na linha de fuga. Vou só ler um pouco isso aqui. Essa frase do Rafael e da Carol está na 108. Então, olha, vamos continuar só esse pedaço da linha de fuga, que essa parte é boa. Página 106, primeiro parágrafo, depois da frase do João. Para o outro... Quem vai ler? Eu não vou ler, não. Quem vai ler? Eu leio, Roberta. Vai. Para o outro tipo de linha, o estatuto parece totalmente diferente. Os segmentos não são os mesmos nesse caso, procedendo por limiares, constituindo devires, blocos de devir, marcando contínuos de intensidade, conjugações de fluxos. Olha, peraí, Andriele, olha, o fluxo estava organizadinho assim, tudo arrumadinho, organizado, ordenado, classificado, né? De repente, gente, esse fora, ele começa a forçar esses segmentos, né? A cutucar aqueles fluxos organizadinhos. E aí eles vão para o outro lado, eles vão para a intensidade, porque essas linhas, elas coexistem o tempo todo. Vai, Andriele. As máquinas abstratas também não são as mesmas, mutantes e não sobrecodificantes. Olha para você, peraí. Olha o que eu falei para vocês, a ideia do Chomsky. A máquina abstrata, ela pode se ligar ao universal, ao estado, quando ela sobrecodifica, mas ela pode se ligar ao intensivo nas desterritorializações das linhas de fuga. Olha aí, agora a máquina abstrata, olha uma coisa e outra, gente. Naquela outra parte que a gente leu das linhas duras e do estado, a máquina abstrata, ela se ligava ao universal e ela sobrecodificava.
Agora que a máquina abstrata, ela é mutante. Olha aqui. Vai, Andriele. Marcando suas mutações a cada limiar e cada conjugação. O plano não é o mesmo, plano de consistência ou plano de imanência, que arranca das formas partículas entre as quais não há senão relações de velocidade ou de lentidão, e dos sujeitos afetos que já não operam senão por individuações por esseidade. Tá Isso é uma maldade. Esse termo, esseidade, gente, é um termo que ele tirou de um teólogo franciscano que chama, isso é maldade com o leitor, né, gente? Que chama Duns Scott. Ele usa esse termo, esseidade, para falar dessa intensidade que não pertence a um sujeito. Ok? Então, para que é que ele usa isso daí? É como se a gente tem... O sujeito, gente, ele é uma produção. Vocês concordam? A subjetividade, isso aí, desde Foucault, ele vai nos mostrar como que a subjetividade ela é produzida por atravessamentos históricos e sociais. E o Deleuze e o Guattari, eles também acham. Então, a esseidade, esse teólogo franciscano, gente, ele era da Idade Média, sei lá, 1300 que ele escrevia. A esseidade que ele teoriza é uma individuação sem sujeito. É uma variação contínua, uma quantidade intensiva. Maldade, né? Isso é maldade. Eu vou colocar aqui para vocês. O que ele fala? Então, é um momento, gente. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. O que é? Só para vocês entenderem. É daquele cara lá. Mas pensa bem. O que é que ele está falando aqui? O que me interessa? Olha aí. Olha. Então, o que é que ele está falando aqui nessa frase que a Andriele acabou de ler? Olha só. Nesse plano, no plano de consistência, você tem o quê? Você tem afetos, você tem intensivos, você tem variações intensivas. Por isso que o processo de subjetivação, quando ele é inventivo, ele se dá por dessubjetivação. Ele dá quando a gente sai das linhas duras da nossa subjetividade, a gente sai dos nossos segmentos e a gente se lança nesse intensivo, a gente se lança nesse molecular. Vocês entendem isso? Vocês estão achando que a professora ficou doida? Sempre pode acontecer, né? Vai lá, Andriette, continua lendo. Aqui. As máquinas binárias já não têm poder algum sobre o real. Não porque o segmento dominante, determinada classe social, determinado sexo, mudasse, tampouco porque mistos do tipo bissexualidade, mistura de classes se impusessem. Ao contrário, porque as linhas moleculares fazem correr entre os segmentos fluxos de desterritorialização que já não pertencem nem a um nem a outro, mas constituem o devir assimétrico de ambos. Sexualidade molecular, que já não é a de um homem ou de uma mulher. Massas moleculares, que já não têm o contorno de uma classe. Raças moleculares, como pequenas linhagens, que já não respondem às grandes oposições molares. Então, pera, vocês acompanharam? Entenderam um pouquinho mais? Vocês estão vendo que é um outro funcionamento? É o funcionamento que não é binário, é o funcionamento da sustentação da pura diferença. Olha para vocês verem aí. E agora, Fernanda, eu quero que você leia essa parte. Obrigada, Andriele, porque essa parte eu separei para Fernanda. Fernanda, você está aí? Ô, Roberto, ele conseguiu dar um nó maior ainda na cabeça agora, né? Agora ficou bom, agora ficou legal.
Não, mas por quê? O que você não entendeu? Olha só, gente, é como se fosse duas coisas. Uma, vamos pensar, deixa eu pegar aqui, duas folhas. Olha aqui. É como se fosse dois planos justapostos. Espera aí. Vocês estão me vendo? Sim. Olha aqui. Aqui, o plano de consistência, onde tudo escapa, tudo foge, tudo conecta. Aqui, o campo duro de organização, mergulhado um no outro. Olha, isso coexiste, gente. Isso é brilhante. Isso é uma coisa brilhante. E vocês têm que convir. Aqui, nesse território aqui, ó, nesse território aqui é ou. Olha cá. Aqui não. Aqui, qualquer coisa pode vir a ser qualquer coisa, porque é molecular. Aqui você pode falar, ou eu sou homem, ou eu sou mulher. Aqui no plano de consistência, eu sou N sexualidade, gente. As sexualidades moleculares, elas não têm oposição, elas são intensidade. Piorou, Andriele? Não, agora melhorou. Com a tua explicação melhorou, mas quando lê o texto piora. Não. Fernanda, lê essa frase aí, que eu quero te mostrar ele criticando a dialética, ele escapando da dialética, gente. Olha lá, vai. Vê se vai funcionar meu microfone. Tá funcionando? Tá, vai. Não se trata, é claro, de uma síntese dos dois. De uma síntese de um e de dois. E sim de um... Tá vendo? Olha só. Pera lá. A dialética. Tese, antítese, síntese. 3 momentos se opondo um ao outro. Não é isso? Vocês estão lembrando disso, da dialética? Olha. Aí ele fala, não se trata de uma síntese. A linha de fuga, o plano de consistência, gente, não é uma síntese que opõe ao primeiro e o contém. Presta atenção. Isso é ele criticando. Vai. Pode voltar do início, Fernando, que eu te cortei. Não se trata, é claro, de uma síntese dos dois, de uma síntese de um e de dois, e sim de um terceiro que vem sempre de outra parte e atrapalha a binaridade de ambos, não se inscrevendo nem em sua posição, nem em sua complementaridade. Acabou com a dialética, gente. Vocês estão vendo? Tuxê na dialética. Porque a dialética, cada momento é a apreensão da realidade por momentos, cada momento se opõe ao outro. Vai, continua. Não se trata de acrescentar sobre a linha um novo segmento aos segmentos precedentes. Um terceiro sexo, uma terceira classe, uma terceira idade. Mas de traçar outra linha no meio da linha segmentária, no meio dos segmentos, e que as carrega conforme velocidades e lentidões variáveis em um momento de fuga ou de fluxo. Falar sempre como geógrafo. Suponhamos que entre o oeste e o leste uma certa segmentaridade se instala, oposta em uma máquina binária, arranjada em aparelhos de estado, sobrecodificada por uma máquina abstrata como esboço de uma ordem mundial. Aí a máquina abstrata está ligada ao universal. Olha aí. É então de norte a sul que se faz a desestabilização, como diz melancolicamente Giga, e que um riacho, embora pouco profundo, se abre e põe novamente tudo em jogo, derrota o plano de organização. Um corsa aqui, noutra parte um palestino, um sequestrador de avião, um levante tribal, um movimento feminista, um ecologista, um russo dissidente, haverá sempre alguém para surgir no sul. Imaginem os gregos e os troianos como dois segmentos opostos, frente a frente. Mas eis que as Amazonas chegam. Elas começam vencendo os troianos, de modo que os gregos gritam, as Amazonas estão conosco, mas elas se voltam contra os gregos. Os pegam de surpresa com a violência de uma tormenta.
Assim começa a Penthesilea, de Kleist. As grandes rupturas, as grandes oposições são sempre negociáveis, mas não a pequena fissura. As rupturas imperceptíveis que vêm do sul. Dizemos sul sem dar muita importância a isso. Falamos de sul para marcar uma direção que não é mais aquela da linha de segmentos. Mas cada um tem seu sul. Godard, o que conta não são apenas os dois campos opostos sobre a grande linha onde eles se confrontam. O que conta é a fronteira, por onde tudo passa e corre sobre a linha quebrada molecular orientada de modo diferente. Maio de 68 foi a explosão de uma linha molecular, irrupção das Amazonas, fronteira que traçava sua linha inesperada, carregando segmentos como blocos arrancados que já não se reconheciam. Oi, gente, vocês entendem isso? Eu pus aí no chat, olha. Esse é um parágrafo que eles fazem uma crítica à dialética. Olha aí o que eu pus. A dialética. Elas são os momentos são distintos, né? Eles fazem isso numa tentativa de juntar o momento universal, a particularidade e a singularidade, né? O vovô da dialética foi o Heráclito, que eu expliquei para vocês, das contradições como movimento do mundo, ok? Só que na dialética, gente, os processos são contraditórios e o movimento se dá pela oposição. O Deleuze e o Guattari, eles estão sustentando um raciocínio filosófico de imanência, onde você tem tudo junto e uma coisa não se opõe à outra. É isso que eles falaram quando você traça uma linha de fuga, porque a linha de fuga, geralmente, ela parte do território, para ela desterritorializar, porque é imanente, vem junto. Olha aqui, as folhas que eu falei, olha aqui. Um plano de consistência e um plano de organização. Isso está junto, olha. Vocês percebem? Você pode ter uma dominância hora de um, hora de outro. E por isso a gente leu Platão. Como criar um corpo sem órgãos para si? Né? Como que a gente aposta nos nossos intensivos? Como que a gente aposta nos nossos sul? Né? Porque para eles essa é a nossa saída. A nossa saída não é ficar organizando, reproduzindo. Isso é importante. Mas a saída está na possibilidade que a gente tem de invenção no molecular, de criação de linhas de fuga aos segmentos, aos territórios. Mas não é para fugir, para sumir. É a fuga para impor uma nova ordem depois, quando você reterritorializa, ok? Roberta, tem uma parte que eu estou tentando achar, mas que ele fala que tem algumas pessoas que não têm as linhas. Peraí. Tem uns que vai morrer com linha dura e pronto, acabou. Esse melhor deixar isso para lá. Eu sei, tem uma parte aqui que ele fala. Alguém lembra onde é que está? Onde? O comecinho da 102. Deixa eu ver. Comecinho. Mas do outro ponto, lê aí. Pois essa linha parece surgir depois de destacar das outras, se conseguir se destacar. Pois talvez haja pessoas que não têm essa linha, que não têm apenas as duas outras. Que têm apenas as duas outras. Ou que têm apenas uma, que vivem apenas sobre uma. Da resistência mesmo, assim, a pessoa que não quer visualizar o horizonte. Ele não vai chamar de resistência, Fernanda, porque para eles a resistência é invenção. É possível você resistir ao plano de organização pela invenção. Isso que é a micropolítica. E por que é micropolítica, gente? Porque a possibilidade de confrontação vai sempre se dar no molecular. Vai sempre se dar nas relações, no que surge entre as relações e nos efeitos que vêm dos encontros que a gente faz. Só que isso é molecular. Então, o que acontece? Né? Quando ele fala de um jeito irônico aí, mas é porque tem gente que não cultiva seu corpo sem órgãos. Percebe? Tem gente que não cultiva suas linhas flexíveis, que querem ficar só reproduzindo.
E tem os perigos das linhas, nós vamos falar. Eu fiz só esse panorama aí para a gente trabalhar o perigo das linhas, que é o perigo que o Rafael e a Caroline, eles colocaram, que eu queria trabalhar. Ué, gente, meu computador não está carregando. Ô, Roberto. Oi. Aquelas características que a gente viu na página, acho que é 104, elas são todas referentes à linha dura? Só as linhas duras? Sim, pera lá. Tá, não, eu só fiquei com essa dúvida. Deixa eu ver. É o Alexander. Alexander, sim. São todas referentes a 1, a não sei porque não está 2, ele repetiu 1, e a 3. Tudo isso... 104 e 105, até o início da 106, o primeiro parágrafo é linhas duras. Ok? Não, desculpa, até o final do parágrafo que vem da linha 105. O primeiro parágrafo da linha 106 já é linhas de fuga. Ok? Que a Fernanda acabou de ler. Tá bom, beleza, professor, obrigado. Tá bom? Então... Fazemos um pequeno intervalo e voltamos? Podemos? Ou porque a outra vai dar pano para manga, a outra discussão. Ô, gente, está funcionando? Está indo? Porque eu faço essa discussão para vocês, assim, não é para mim, assim, é para vocês verem o texto, sacarem, se locomoverem mais no texto, parar de querer virar mandioca, entender tudo, ficar mais rizoma, entendeu? Flui. Então, vamos fazer e voltamos 5:10, pode ser? Beleza. Aí a gente vai discutir as frases, porque eu estava fazendo essa introdução do texto, e aí nós vamos em algumas frases que vocês selecionaram. Ok? Então, eu vou deixar para vocês a minha paisagem.